Fala samurai, beleza? Bem-vindo a mais uma videoaula e nessa aula estaremos aprendendo sobre os módulos incorporados. O que seria um módulo incorporado aí no SAS? Quando a gente cria aí várias folhas de estilo, né, no SAS, como a gente já viu, o SAS por padrão entende que cada folha de estilo dessas seria um módulo. Então, por exemplo, se você criar uma folha de estilo lá, né, que vai ter todos suas cores, por exemplo, o tamanho de fontes, então ele entende que cada folha de estilo, tanto para cor quanto para fonte, seria um módulo. E aí dentro dessas folhas, desses módulos, temos o que nós chamamos de mixins, né, funções, variáveis e etc. Beleza? E aí, por padrão, o SAS ele já traz alguns módulos pré-definidos para a gente, ou seja, seriam módulos já padrão do SAS que a gente pode estar utilizando em nossos projetos. Tranquilo? Então, caso você não entendeu, não se preocupe, a gente vai estar vendo na prática agora como está, né, implementando um módulo desse no nosso projeto, como também como está utilizando algumas funções e mixins que ele já nos fornece por padrão, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá praticar. Então aqui vocês podem ver, já tem os dois arquivos, né, um HTML e um CSS. Claro que falta criar aqui a estrutura, né, do HTML, então vamos estar criando aqui agora. E aqui eu vou criar o meu link para o meu CSS. Aí você já vê, já tem o arquivo SAS aqui criado. Então falta aqui só rodar o comando para começar a compilar esse SAS para o CSS. E aí você já está cansado de ver, né? Que eu estou abrindo aqui meu terminal. E eu vou digitar SAS --wait. Vou pegar o meu arquivo, né, SAS, que está aqui na minha pasta raiz. E vou estar falando para ele poder ouvir esse arquivo SAS e converter para o arquivo CSS. Feito isso, ele já começou aqui a estar ouvindo. Então, tranquilo. Então aqui agora você pode ver que já tem meu arquivo style, né, que ele criou. E aí vamos estar vindo aqui para o nosso arquivo SAS para a gente poder entender como que a gente faz a implementação de um módulo incorporado aí padrão do SAS. Então, show. Como eu falei para vocês, o SAS ele vê, né, como módulos em nossas folhas de estilo. E aí o que acontece? Quando a gente cria uma folha de estilo separada, a gente precisa estar implementando, importando essa folha de estilo, esse módulo, né, para o nosso arquivo, no caso aqui, o style SAS, beleza? E aí a gente estava utilizando muito o comando user e passando, né, o nome aqui do nosso módulo, beleza? Já no SAS aqui, quando a gente está utilizando o módulo padrão dele, a gente precisa especificar que a gente vai estar utilizando o módulo dele, beleza? E a gente coloca o nome SAS, beleza? E coloca 2 pontos e na frente a gente coloca qual módulo a gente vai estar utilizando, beleza? Então é bem simples, bem fácil dessa maneira. Então coloca o nome SAS para poder informar ele que a gente vai estar utilizando o módulo dele. E na frente aqui coloca 2 pontos e na frente coloca qual módulo a gente vai estar utilizando. Lembrando, tá? Que quando a gente utiliza um módulo, a gente vai estar trazendo para o nosso projeto todas as funções, né? Todas as variáveis, os mixins que pertencem a esse módulo, beleza? Então seria justamente isso. E para o nosso primeiro exemplo, eu vou estar utilizando o módulo de string, beleza? E a gente coloca dessa maneira. Então aqui a gente define para o SAS, ó, eu quero utilizar esse módulo seu, beleza? Esse módulo aqui chamado string. E aí a gente vai estar implementando aqui todas as funções e mixins e variáveis pertencentes a esse módulo. Então isso aqui é muito legal, muito bacana também. Então show. Agora que eu já tenho o meu módulo importado, ou seja, o módulo do SAS na verdade, né? Agora eu já consigo ter acesso aqui às funções dele. Então vamos estar vendo a primeira função aqui, que seria a função seguinte. A gente vai estar utilizando, né, o debug aqui para poder debugar. E aqui eu vou estar utilizando uma função pertencente a esse módulo string. E aí, como você já deve saber, para poder utilizar uma função, né, utilizando aqui o user, eu preciso especificar o nome do módulo. Então coloco aqui módulo string, coloco ponto e aqui eu informo qual função ou qual mixin eu quero estar utilizando desse módulo. E no caso aqui, a gente vai estar utilizando a função, né, code, como você queira chamar. Eu chamo assim, code, na verdade é code, né? E aí, como é uma função, eu coloco aqui entre, né, parênteses. E aí, o que essa função code ela faz? Ela vai retornar uma string entre aspas duplas no caso. Então, vamos fazer esse exemplo aqui agora. Vou criar aqui uma string chamada teste e vou passar para ela aqui uma string sem aspas, tá? Vou colocar apenas nome, por exemplo. Vou colocar aqui string
de teste, beleza? Então, ou seja, vou estar colocando sem, justamente sem aspas, beleza? E aí o que vai fazer essa função aqui? Ela vai justamente colocar aspas para mim, beleza? Então é bem simples. Então aqui, para eu poder fazer essa conversão, eu simplesmente coloco aqui a variável, beleza? E aí, feito isso, ele não deu nenhum erro, na verdade deu um erro aqui, né? Vamos ver o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Teste. Debug string, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Ele está reclamando que string de teste. Está reclamando que não é um string. Ah, tá, perdão. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Vou estar deixando assim por enquanto. Beleza. Na verdade eu posso colocar assim, ó. E aí vai fazer, ele vai converter, né, essa string teste aqui justamente para uma string com aspas duplas, beleza? Poderia também fazer o seguinte, colocar aqui, ó, robot, por exemplo, e aí ele vai converter para mim aqui também, beleza? É a mesma coisa. Eu poderia colocar minha string direto aqui dentro do code, que ele vai pegar essa palavra e vai converter, né? Colocando aspas duplas, beleza? No caso aqui, no meu terminal, ele não está aparecendo com aspas duplas, porque é um formato que o meu terminal aqui ele não entende, beleza? Então ele coloca aqui sem as aspas. Mas aqui, no caso, é como se já tivesse as aspas duplas, beleza? Então, show! A gente aprendeu a fazer a nossa primeira aqui, utilizar a primeira função. Claro que existe também, né, várias e várias funções, não vai estar vendo todas, por conta que são muitas, beleza? Então, show. Essa aqui é para transformar. Vou até colocar aqui um comentário na frente, ó. Coloca minha string entre aspas duplas, beleza? Então, essa aqui seria a primeira. E aí o que acontece? Agora também tem uma outra função que a gente vai estar utilizando muito aí durante nossos projetos, que eu acho também bem legal essa função, que seria a função de retornar a quantidade de caracteres de uma string. Então, no JavaScript é muito utilizado ela também, quando eu tenho, às vezes, quando eu tenho lá um array, né? E aí eu tenho um objeto de arrays, ou, né, uma lista de arrays, na verdade, e aí eu quero saber quantos caracteres tem dentro daquele array. E aí, né, tem uma propriedade no JavaScript chamada, né, length, né, que eu consigo trazer e verificar qual quantidade de caracteres tem ali dentro daquele array ou dentro daquela string, beleza? E aqui no SAS também não é diferente, consegue fazer a mesma coisa. Então o que acontece? Eu vou estar colocando aqui dentro do debug para a gente poder, né, tá vendo aqui o resultado aqui abaixo. E aí eu vou estar utilizando também, né, novamente string, porque eu vou estar usando um módulo, uma função aqui desse módulo string. E aqui eu coloco aqui a palavra, né, o nome chamado length, beleza? Dessa maneira. E aí vou supor que eu quero saber, né, a quantidade de caracteres dessa variável aqui teste. E aí eu coloco aqui justamente a minha variável chamada teste, beleza? Ao salvar aqui, olha só o que aconteceu. Ele me trouxe aqui, né, debug, ele me falou que tem 15 caracteres nessa variável. Então eu justamente consigo fazer isso utilizando aqui o length. Então olha só que legal. A gente já consegue estar, né, brincando, trabalhando aí com as funções de SAS. Tem outra aqui também, para a gente poder passar para a próxima. Opa, coloquei até um parênteses ali, né? Então vou estar utilizando o string novamente. E, ou seja, suponho que eu quero converter, né, essa string aqui para deixar tudo maiúsculo. Né? Claro que no CSS comum já existe, né, uma propriedade para isso, que é o text transform, né? Que a gente consegue transformar, né, essa string de minúsculo para maiúsculo. Porém, aqui no SAS ele também já tem uma função para isso, que é muito fácil de estar utilizando, que é a função, né, chamada toUpperCase. É quase a mesma coisa, né, do nome lá do CSS comum, porém que ele separa, né, colocando o ifs entre toUpperCase. E aí eu passo aqui a minha variável, beleza? Então aqui, se eu colocar aqui, ó, string, ou na verdade é teste, né? Teste e salvar. Então agora, você pode ver que o resultado aqui, ele transformou toda a minha variável, né, que está em minúsculo, para maiúsculo. Então isso aqui é muito legal também. E aí posso fazer também ao inverso, né? Posso fazer ao inverso. Então aqui, ó, toLowerCase, e ele vai me deixar tudo em minúsculo. Então isso aqui também é muito legal. Beleza?
Outra coisa também que a gente é até legal a gente saber, que no SAS aqui ele já existe uma função que ele me retorna em uma sequência aleatória de número. Então, por exemplo, se eu quiser utilizar IDs aqui dentro de uma função ou de um mixins que eu criar no SAS, eu consigo estar utilizando essa função para poder me retornar um número aleatório, beleza? Então, por exemplo, como é que seria isso aqui? Então, eu coloco aqui debug, string novamente, e aqui eu vou estar colocando aqui, ó, a função chamada unique ID. O que vai fazer? Vai me retornar um número aleatório, né, válido do CSS. E aí, se eu recarregar aqui agora, olha só, ele me retornou aqui um ID, né, único, digamos assim. E cada vez que eu salvo aqui o meu arquivo, ele retorna um número diferente, porque justamente que é um número único, né? Então aqui, se eu vim aqui, ó, ele já retornou outro número. Então aqui ele colocou 69 no final e aqui ele colocou 6B no final, beleza? Então assim, claro que existem várias funções, porém aqui eu estou mostrando apenas para vocês algumas que é muito utilizada e também, né, o principal foco aqui é ensinar para vocês como estar utilizando essas funções aí, padrões aí do SAS, beleza? E aí a gente também consegue trabalhar com números, né? A gente também consegue trabalhar com números também no SAS. Existem já funções próprias para isso. E aí, como para poder utilizar, né, uma função de número, eu preciso estar chamando ele aqui em cima aqui com o user, né? Então aqui, como já é um outro módulo que é apropriado para números, eu preciso estar chamando ele aqui. Então eu vou estar copiando, aqui vou estar salvando e aqui vou estar alterando para match, beleza? E aí sim, agora já está incorporado aqui o meu módulo, né, match. Ou math, não lembro agora qual o nome, mas seria algo do tipo assim, beleza? E aí, existe também, né, algumas funções em mixins que eu consigo estar utilizando, beleza? E aí, por exemplo, eu quero aqui, vamos supor que eu tenho um número, então vou até criar uma variável aqui a mais, coloca aqui, ó, number, tem um número, vamos supor que esse número vai ser 2.5, beleza? E aí, suponhamos que eu quero arredondar esse número, beleza? Não quero o número quebrado, eu quero arredondar. Posso até melhorar, posso colocar aqui, ó, 25555. Eu não sei, né, se existe isso aqui. E aí, suponho que eu quero arredondar esse número, beleza? E aí, como é que a gente poderia fazer isso? Muito fácil, a gente pode estar vindo aqui, ó, vou estar colocando aqui embaixo, colocar um debug novamente. E aí vou estar utilizando, né, uma função do módulo math. Então, coloca aqui math, beleza? E aí coloca aqui a função chamada sale, beleza? Dessa maneira. E aí dentro eu coloco um número que eu quero arredondar, beleza? E aí eu posso estar colocando aqui minha variável chamada number. Então lá nossa variável tem o valor de 2.55. E aí vamos ver a saída dele aqui agora. Quando eu salvar, né? Olha só. Ele me retornou aqui 3. Por quê? Porque ele arredondou aqui o meu número. Lembrando, tá? O arredondamento sempre é para mais, tá? Então, nunca para menos, sempre para mais. E aí, se eu coloquei 2.555, ele me retornou justamente o número 3. Beleza? Então, isso aqui também é muito interessante e a gente consegue estar trabalhando aí com ele assim, em várias situações, beleza? Também existe uma outra que é o inverso. Em vez de arredondar para cima, a gente pode arredondar para baixo. E aí, como que seria isso? Seria a mesma coisa, ó, debug, math, e agora, em vez de ser sale, vai ser floor. Dessa maneira, beleza? E aqui eu coloco o meu número. Então, se o meu número lá vai ser 2.5, se eu colocar ele aqui dentro, vamos estar colocando. Então, olha só, vamos ver o resultado aqui agora, tá? Ou seja, vai me retornar 2. Por quê? Porque o flow aqui, ele é sempre para menos, nunca para mais, beleza? Então, isso aqui também é muito interessante, tá? De estar brincando aí, trabalhando, beleza? Uma outra coisa também que a gente pode estar fazendo aqui, ó, que é uma função também do math. Aqui, debug. Tá colocando aqui math. E aí, vamos supor que a gente tem uma lista, beleza? A gente tem uma lista aí de números, por exemplo. E a gente quer retornar, né, o maior número dessa lista. Então, vou estar criando aqui, ó, uma variável. List number. E aí vamos supor que esse número aqui tem 1, vou colocar aqui 10, 40, 50, 80, 100, beleza? Então aqui temos nossa lista aqui, né, de números. E aí vamos supor que eu quero retornar o maior número que tem aqui dentro da minha lista, beleza?
E aí eu posso estar utilizando, né, uma outra função chamado math.max, ou seja, quero retornar o maior número que faça parte aqui da minha lista. E aí posso colocar aqui, ó, o list number, e ao fazer isso, olha só o que vai acontecer. Na verdade deu um erro aqui, deixa eu ver, não é uma função, deixa eu ver o que aconteceu. Ah tá, beleza. Aqui, ó, eu tenho que colocar esse número aqui dentro. Vamos colocar aqui, ó, pixel. E ao fazer isso, olha só, ele me retornou o 100. Por quê? Porque 100 ele é o maior número que faz parte aqui da minha lista, beleza? Então isso aqui também é muito interessante, a gente consegue estar trabalhando aí pegando, né, o maior número. Uma outra coisa também seria o inverso, né? Seria o menor número. Então seria a mesma coisa, ó, debug math, e aí em vez de ser max vai ser min, né? E aí eu posso colocar a minha lista. Se eu vir aqui agora, então o meu menor número vai ser 10, né? Então ele vai justamente me mostrar aqui 10. E aí existe várias e várias, né? Várias funções que a gente pode estar utilizando. Como eu falei, como são muitas, então eu estou apenas mostrando para vocês aqui as principais, digamos assim, que vai ser mais utilizada. Claro também que existe outros para outras, né, características, beleza? E aí, para a gente poder fechar nossa aula aqui também, não ficar muito extensa, a gente consegue também estar trabalhando com listas, beleza? Isso aqui também é muito legal, aí está trabalhando com listas aqui no SAS. E aí, como a gente já sabe, né, precisa estar importando um módulo específico, beleza? E aí eu posso estar vindo aqui e copiando e abaixo colando, que aqui eu vou estar importando o módulo chamado list, beleza? Eu vou estar apagando isso aqui por enquanto, só para não ficar, né, não deixar muita coisa aqui na tela, para a gente não se confundir. Vou estar apagando isso aqui e vou deixar apenas o limpo aqui, né? E aí o que acontece? Eu consigo estar trabalhando com lista. E aí, vamos fazer um exemplo aqui agora, que é bem legal. Vamos colocar aqui, ó, debug, beleza? E aí eu vou estar colocando aqui, ó, na verdade está criando uma variável. E aí eu vou estar colocando aqui um lista. E aqui vamos estar criando aqui uma lista, né? Aqui, colocando alguns elementos aqui dentro da nossa lista. Vou colocar aqui um pixel, 2 pixels, 3 pixels. E aqui vai ser 4 pixels, beleza? E aí, agora vamos estar chamando, né, uma função, que seria a função lá chamada length, né? Que a gente já viu também. E aqui também pode ser incluído aqui com os números, beleza? E aí, a gente coloca aqui entre aspas, né? Entre parênteses, e a gente passa a nossa lista, beleza? O que vai fazer? Ela vai retornar o complemento da minha lista, beleza? Então, aqui agora, se eu recarregar, então ele vai me informar que eu tenho 4, né, elementos dentro aqui da minha lista. Então, justamente utilizando aqui o length, beleza? Vamos estar vendo aqui uma próxima, uma outra função aqui que a gente pode estar utilizando também dentro desse módulo. E aqui agora, vamos estar alterando aqui essa função. Vamos estar vendo agora o seguinte, para saber qual que é o separador que está sendo utilizado dentro da minha lista, beleza? O que seria o separador? O separador seria entre um elemento e o outro, tá? Que poderia ser uma vírgula, como está aqui, poderia ser uma barra, poderia ser um espaço, beleza? Então a gente às vezes quer saber, né, o que está separando um elemento do outro. E para isso o SAS também já tem uma função, né, que seria a função chamada separador, beleza? Dessa maneira. Então aqui ele vai me retornar, né, qual que seria o separador que está sendo utilizado na minha lista. Então, se eu recarregar aqui agora, então você pode ver que apareceu o nome aqui, ó, coma. Por quê? Coma seria o separador que é chamado aqui a vírgula, beleza? Se eu tirar as vírgulas, deixar apenas os números, ele vai falar que agora o meu separador é um space, ou seja, é um espaço. Está separado entre espaço, beleza? Isso aí também é uma outra forma de estar aí brincando com as listas, beleza? E vamos ver mais uma, só para poder aqui finalizar, não ficar muito extenso, beleza? E como eu falei, e volto a repetir, né? São várias funções, são vários mixins que
que existe, beleza? Pode ficar tranquilo que vou estar deixando um link abaixo nesse vídeo aí, para você poder estar consultando as outras funções que você pode estar utilizando, né, desses módulos aí padrões, beleza? Então vamos lá para o nosso próximo aqui exemplo, só para a gente poder voltar a brincar com a nossa lista. E aí, a nossa próxima função que a gente vai estar brincando aqui agora suponhamos que a gente quer pegar agora um índice específico dentro dessa lista. Ou seja, a gente quer pegar um elemento específico dentro dessa lista, beleza? E aí, como a gente já sabe, né, o SAS também já traz uma função para isso, que seria a função chamada NTH, beleza? O que seria isso? Ele vai me retornar o elemento dentro aqui, pegando os parâmetros que eu vou passar aqui agora, que seria a lista, né, que eu quero estar pegando esse elemento, e a sua posição, beleza? Então aqui a gente vai deixar a lista, que a gente quer pegar o elemento dentro dessa lista, porém a gente vai estar acrescentando aqui um outro argumento, que seria o índice, né? Então, por exemplo, eu quero pegar aqui esse índice aqui, 2, beleza? E aí, se eu colocar, por exemplo, que sempre começa do 0, 1 e 2, né? Posso colocar aqui 1, beleza? E aí ele vai me trazer justamente o primeiro índice, né? Na verdade aqui é de 1, 2 e 3 em diante, beleza? E aí se eu colocar aqui 2, ele vai me trazer o 2 pixels. Se eu colocar 4, ele vai me trazer o 4 pixels, beleza? Se eu colocar aqui 8, ele vai dar erro. Por quê? Porque o 8 não existe, ou seja, ele fala aqui que eu especifiquei, né, o index 8, porém na minha lista só tem 4 elementos. Então, também outra coisa, é muito importante a gente poder estar entendendo, né, lendo aqui os erros que acontecem, beleza? O SAS, ele é muito legal, porque ele sempre deixa, né, informa com uma fala, uma linguagem, que a gente consiga entender. Então isso aqui é muito legal. Então ele falou aqui, ó, inválido esse index 8, porque, né, na sua lista só contém 4 elementos. Então ele já está me dando aqui, né, qual que é o meu erro que aconteceu aqui agora, beleza? Então, se eu colocar aqui novamente 3, por exemplo, aí sim ele vai me trazer o terceiro elemento aqui da minha lista, beleza? E aí, a única diferença é que aqui, né, nessa lista, no caso, nessa função, ele sempre conta do primeiro em diante, beleza? No caso do JavaScript ou de outra linguagem, geralmente ele conta do 0, né, em diante. Então aqui no caso do 1 seria 0, o 2 seria o index 1, o 3 seria o index 2 e assim sucessivamente. No caso aqui, ele já deixou bem mais fácil, digamos assim, né, para não ter complicação, que ele começa contando do primeiro em diante, beleza? Então, para não ficar muito extenso, estarei finalizando por aqui. Novamente, o link, né, vou deixar o link para vocês abaixo aí, da documentação lá, da parte específica que fala sobre os módulos incorporados do SAS, beleza? E aí lá você consegue estar, né, acessando, né, verificando ali outros módulos e também como também está utilizando, aprendendo a utilizar as funções e os mixins aí disponibilizados por eles, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Um forte abraço e te vejo aí nas próximas aulas.